madrugada, ao largo de Espinho, correntes marítimas fora do normal causaram milhares de contos de prejuízo. Dezenas de embarcações e redes de pesca foram estragadas ou destruídas. Os barcos rumaram a Leixões sem peixe a bordo. Era ainda noite quando as redes foram lançadas ao largo de Espinho. Tudo indicava que ia ser um bom dia para a pesca, mas do mar os homens apenas trouxeram prejuízos. O tempo estava mais ou menos normal e quando chegámos à altura de pescar, chamámos-nos o pesqueiro, encontrávamos muita sardinha e lançámos as redes, 9 barcos, 10 barcos, faz ideia, todos nós partimos as redes. Ia muita sardinha, não sei se nos correntes cada botão, e quando damos por ela, quando fizemos o cerco, ao despear e virar a rede, as redes começaram a partir todas com a força da água. As redes rasgaram com a força da corrente. Aos homens apenas restava salvar o que ainda era possível. Não tivemos hipótese. Quando começámos a partir, começámos a queixar-nos todos uns aos outros, os barcos vieram-nos ajudar, aqueles que não tinham largado, não tinham feito cerco, vieram-nos ajudar. Um irmão meu, inclusive, tem lá 5 ou 6 telhões de cortiça minha, porque a cortiça ficou para um lado, o chumbo para o outro, a rede para o outro, e nós não sabíamos de que maneira vir salvar a rede. Esta é uma situação que tem tanto de anormal como de imprevisível. Eu ando há 30 anos nesta arte de cerco e, felizmente ou não, ou infelizmente hoje, nunca assisti coisa assim. Os barcos não estão traçados para adivinharmos as correntes de água. Às vezes desconfiamos, por desconfiança dos aparelhos, desconfiamos, mas não fazemos ideia do que será. São fenómenos que não temos explicação. O mau tempo e as constantes variações de vento poderão ter estado por trás do sucedido. Numa dezena de embarcações, as redes estão avariadas. Em alguns casos, perderam-se 3/4 de rede e os prejuízos ultrapassam os 60 mil euros. Sem seguro. Seguro é em caso total, né? Se fosse em caso de naufrágio, os bens estão assegurados. Se não for em caso de naufrágio, não há seguro para ninguém. Agora, resta reparar o que é possível e esperar melhor sorte no próximo lance. Está aqui uma desgraça aqui. É isso que eu digo, mais nada. É a vida do pescador, é isto. Boa tarde, Helder Silva. Com tudo isto, o preço do peixe disparou aí na Lota de Matosinhos. Disparou, praticamente duplicou. Só para que tenham uma ideia, o cabaz de peixe custava nos últimos dias 10 euros, hoje custa 20, porque há pouco peixe para venda, os pescadores trouxeram pouco peixe do mar, trouxeram mais prejuízos do que outra coisa. Este é um fenómeno completamente anormal, os homens que andam há décadas no mar nunca presenciaram uma situação deste género, a força das correntes partiu praticamente as redes. Está comigo o Artur Cacheira, foi um dos homens que esteve esta madrugada no mar e que presenciou tudo isso. O que é que aconteceu? Bom, a gente largou a rede ao mar praticamente todos juntos, 9, 10 barcos, e aconteceu que surpreendeu-nos aquela correnteza forte que eu nunca vi, já ando há 17 anos ao mar. Foi mesmo para esquecer, foi uma noite mesmo para esquecer. A rede foi levada com a própria corrente, apanhou as boias dos barcos de artesanal e rasgou com tudo, ficou tudo pegado no fundo. Faz ideia do valor dos prejuízos? Muito grandes mesmo, uma rede custa média de 750 mil euros. Nós, pelo menos a nossa rede, deve ter pelo menos 500 mil euros de prejuízo. E agora, vocês podem continuar a ir para o mar todos os dias ou não? Bom, a gente, por acaso, nós somos dos poucos que ainda temos uma rede mais pequenina e velha, que, pronto, dá para trabalhar na pedra, mas não é uma rede pesqueira, porque se não houver peixe na pedra, a gente, pronto, no limpo não consegue pescar. Quer dizer que há embarcações que podem ter que ficar em terra até às redes ficarem prontas? Exato, os que têm só uma rede, claro, se for só aquela rede tem que esperar que, se os patrões tiverem dinheiro, não é? Para fazer uma rede, para ouvir a rede. Quanto tempo é que demora uma rede a ficar pronta? Talvez a nossa, se o patrão tiver dinheiro para botá-la, talvez um mês. E não pode ser arranjada em Portugal, pelo que sei? Bom, o arranjada pode, tem que ser comprada, a gente normalmente vamos à Espanha buscá-la. Os patrões vão buscar lá à Espanha, mas depois é colocada aqui. Sr. Cacheira, muito obrigado pelo seu depoimento. Só para que tenham uma ideia, uma rede destas de pesca do Arresto custa 15 mil contos, à volta de 75 mil euros. Está comigo também António Macedo, que é do Sindicato dos Pescadores. Não devia existir um seguro para situações deste género? Na nossa opinião, deveriam ser acauteladas este tipo de situações e reivindicamos, os sindicatos, que o Fundo de Compensação Salarial, que foi uma medida que há muito reivindicávamos e que foi adotada há 3 anos, fosse alterado por forma a contemplar este tipo de situações que são de catástrofe, bem como situações como é o defeso, que se vai registar no início do ano e que não é contemplado,
Aliás, o que acontece neste momento é que esse Fundo de Compensação Salarial só existe para paragens por mau tempo prolongadas, mas com mais de 9 dias, ou seja, os 9 dias não são pagos, só a partir de 9 dias é que são pagos e apenas pelo valor do salário mínimo nacional. E agora quem é que vai arcar com estes prejuízos? Pescadores que vão ficar em terra, estávamos a ouvir agora, podem, em alguns casos, ficar um mês em terra. No caso dos pescadores, infelizmente, eles ganham em função daquilo que pescam. Se pescarem, ganham, se não pescarem, em alguns casos, ainda ficam a arcar com os prejuízos das despesas da pesca. E há alturas em que pescam e que o peixe não tem valor em lota. É uma situação que, na nossa opinião, terá que ser encarada como uma situação anormal de catástrofe e que deveria ser visto por parte do Governo uma situação de exceção e analisar esta situação. Em termos futuros, pensamos que o Fundo de Compensação Salarial deve ser alterado de forma a que isto seja de facto contemplado. Sr. António Macedo, muito obrigado. Só para que tenham uma ideia, esta situação anormal atingiu cerca de 10 embarcações e um total de 250 pescadores. Como se não bastasse esta situação, há também o risco da maré negra que já assolou a costa da Galiza chegar também a Portugal. E é precisamente dela que vamos falar a seguir. Helder Silva, boa tarde, obrigada. A segunda maré negra na Galiza está a atingir a Corunha. O vento forte está a empurrar as manchas para as areias de mais de 160 praias. Pela primeira vez desde o início da catástrofe, o rei de Espanha visita as zonas mais afetadas. A acompanhar a visita do rei Juan Carlos está a enviada da RTP, Maria Cerqueira. De um lado, os aplausos ao rei. Do outro, gritos de contestação, a revolta dos jovens voluntários de Madrid, que nos últimos dias estiveram a limpar a praia sem material. Esta manhã, antes da chegada de Sua Majestade, foram substituídos e já não faltava nada. El primer día no teníamos nada, no teníamos mascarillas de repuesto, no teníamos guantes, no podíamos seguir trabajando porque no teníamos medios. Y ahora, un día antes de que venga el rey, ponen medios para todo. Todo, te dan chubasqueros, te dan guantes de sobra, te dan mascarillas, que está fatal organizado. Una de las cláusulas que viene aquí es que tenemos que guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desenvolvimiento de nuestra actividad de voluntarios. Es mentira, es mentira. No nos dejan decir nada, pero esto es en gallego y yo no entiendo el gallego. Bueno, sí que lo entiendo, pero me da igual, es mentira, ¿sabes? En 2 semanas, bueno, más de 2 semanas que llegó el petróleo a las playas, nadie de esa gente que viene hoy porque ha venido el rey, como ejército o guardia civil, ha venido aquí a limpiar. Han tenido que ser voluntarios, gente que lo ha visto desde Madrid o desde Sevilla, que se ha muerto de pena al ver a las gaviotas encharcadas en petróleo y ha venido para acá. Críticas que só chegaram aos ouvidos do rei de Espanha. Acompanhado pelo número 2 de Aznar e por Fraga Iribarne, Dom João Carlos desceu à praia. Falou com os voluntários, o que disse ninguém sabe. Mas esta visita rápida consolou as gentes de Mochia. Estamos agora moi orgullosos de que nos veña o noso rei visitar e que nos comprenda o luto que temos por dentro. Uma hora depois, o rei voou a caminho da praia de Lago e chegam 2 praias para perceber o que se passa ao longo da costa da Galiza. A partir de Mochia, em Espanha, entra em direto nesta jornal Maria Cerqueira. Maria, boa tarde. Peço que nos deixes o ponto da situação a 2 níveis. Primeiro, há ou não risco tóxico? E onde é que esta segunda mancha já chegou ou onde é que pode chegar? Boa tarde. Há risco tóxico, um risco que foi esta manhã confirmado à RTP pelo Fundo Mundial da Natureza, de Proteção da Natureza. Essa organização WWF mandou organizar fragmentos deste fuel óleo e confirmam-se 3 valores tóxicos. Tal como tinham dito há cerca de 2, 3 dias os técnicos franceses da CEDRES, que diziam que este fuel óleo podia ser cancerígeno, está confirmado que este fuel óleo tem 3
valores tóxicos, aromatizantes perigosos, que podem pôr em causa os voluntários, a saúde dos voluntários que trabalham nas praias. Há alguns valores destas análises que só daqui a algumas semanas serão conhecidos, mas estes são dados preocupantes, dados que ainda ontem o número 2 de ASNAR, Mariano Rajoy, vice-presidente do governo, dizia que não eram para preocupar, que não havia necessidade de dramatizar este assunto. Quanto às manchas, Ana, as informações que aqui correm nas rádios, nas televisões, são as informações do Instituto Hidrográfico Português, porque das autoridades espanholas não saem informações sobre onde estão localizadas as manchas mais pequenas que se aproximam da costa, 3, uma da costa de Finisterra, que já chegou e continua a chegar, outra da Ria de Muros e Noia e outra das Rias Baixas. A grande mancha, a tal mancha que dizem que é do tamanho de uma das Ilhas das Canárias, de Tenerife, a grande mancha que dizem que é do tamanho de 15 campos de futebol, essa ninguém sabe onde está. Ontem diziam que estava a 11 milhas da costa, que podia chegar no prazo de 2 dias, portanto chegará hoje, chegará amanhã, ninguém sabe. Aqui continua a ansiedade quanto aos ventos, se correm para norte, se correm para sul, se trazem para terra. Há mais de 20 mil pescadores, entre pescadores e mariscadores, que estão parados. Os barcos continuam nos portos, as lotas continuam sem peixe, o peixe continua a subir o preço e aqui a lota de Mochia foi ocupada esta manhã pelo material de todas as televisões para receber o rei. Pescadores resignados da Galiza, muitos deles falam em emigrar. Maria Cerqueira, a partir de Mochia, na Galiza, com o balanço possível agora que há a ameaça de uma segunda maré negra nas costas da Galiza. Entre os milhares de voluntários que participam nas operações de limpeza das praias galegas estão alguns portugueses. Apesar das dificuldades que enfrentam diariamente, estes voluntários entregam-se ao trabalho de corpo e alma. Esta praia de acesso difícil junto ao Cabo Finisterra foi entregue aos cuidados da missão portuguesa. Há 5 dias que os 48 elementos da Proteção Civil, bombeiros, Cruz Vermelha e escoteiros de Portugal se dedicam à limpeza da praia do Mar de Fora. Um trabalho sem fim à vista. Os próximos 3 anos eles vão ter que andar aqui a limpar a Coruda, não tenho mais pequena dúvida, e não sei se conseguem recuperar isto tudo em 10 anos, porque de facto isto é complicado. Basta olhar para aquelas rochas ali atrás de si e ver que não sei como é que se vai limpar aquilo. Eu não sei como é que vou limpar aquilo. Não fazem intenções sequer de tentar, porque não tenho meios para o fazer. Outra das dificuldades prende-se com o facto da missão portuguesa estar alojada a 180 km de distância, o que o obriga a 4 horas de viagem. A falta de algum equipamento também não ajuda. Por exemplo, onde pedimos enxadas, porque era importantíssimo termos enxadas para cortar aquele mato e podermos chegar a umas bolsas de crudo que estão junto às rochas. E verificámos que não havia enxadas, mas eu penso que amanhã teremos essas enxadas. Eles vão encontrar a situação para termos as enxadas. Portanto, são pequenas coisas. Depois, o material pesado, também esperávamos ter mais material pesado do que aquele que está disponível. E depois há ainda que contar com o mar, que todos os dias tem estragado o trabalho feito no dia anterior, com novas manchas de crudo. É um trabalho que é cansativo, é constante, portanto é preciso estar sempre a moralizar o pessoal, porque limpar num dia, no dia seguinte chegar, estar tudo igual, voltar a limpar, é isso que torna um bocado cansativo este nosso trabalho. O pessoal sente que todo o trabalho que se faz é útil, pronto, porque o que foi recolhido ontem já o mar não o levou. Nós sentimos que hoje estamos a recolher muito mais, porque de facto temos estas manchas aqui assim muito mais compactas, e pelo contrário foi importante esta mudança, que o pessoal motivou-se bastante, portanto hoje está aqui tudo com uma energia redobrada. Outra forma de ganhar forças é olhar o horizonte à espera de dias melhores. No final de mais um dia de trabalho, a missão portuguesa deixa a praia com o sentido do dever cumprido. Mesmo que amanhã o mar volte a pregar uma partida, para estes homens e mulheres o importante é que Portugal está a ajudar na recuperação de uma tragédia que também podia ser nossa. Com a imagem de João Oliveira, Duarte Valente, RTP, Galiza. E para tirar dúvidas sobre o Prestige, está já em Vigo um pequeno submarino francês. Quando as condições do tempo permitirem, um mini submarino vai tentar localizar o que resta do petroleiro e comprovar se o combustível está ou não a ser derramado. O submarino amarelo espera que o mar acalme. Depois pode partir para a inspeção ao Prestige.
É um mini submarino francês que pode recolher imagens de grande qualidade. Tem autonomia de 5 horas e possui 2 câmaras de vídeo e 2 máquinas fotográficas. Tem um dos mais modernos sistemas de exploração submarina. Não é por acaso que o Nautil participou na descoberta do casco do Titanic. O mini submarino tem já as tarefas definidas. Deve, em primeiro, localizar a proa e a popa do Prestige, que se afundou há 2 semanas. Terá depois de verificar o estado do que resta do petroleiro e comprovar o que é feito da carga, as mais de 60 mil toneladas de fuel óleo. Portugal e França têm referido que o navio continua a derramar o fuel. As autoridades espanholas negam e esperam que a inspeção revele que o combustível está solidificado no fundo do Atlântico. Outro petroleiro em tudo idêntico ao Prestige está a preocupar governos e ecologistas. O navio Bizâncio, também de casco único, continua a viagem pelo Mar do Norte, mesmo depois de mais uma ação de protesto dos Greenpeace. O movimento ecologista tentou esta madrugada subir a bordo do petroleiro carregado de fuel óleo. Os ecologistas não conseguiram, mas deixaram várias faixas alertando para o perigo que o Bizâncio representa para os mares. Ainda não está confirmada, mas tudo indica que a viagem deste petroleiro passa também pelas costas de França, Espanha e Portugal. Ricardo Quaresma e Ronaldo podem estar de saída do Sporting. Manchester United está interessado nos 2 jovens leões. As investigações à volta da Casa Pia fizeram surgir vídeos pornográficos que envolvem crianças. Imagens que foram feitas por um médico pediatra. É o próprio quem o reconhece em declarações à RTP. O pediatra diz que a intenção era meramente artística, mas admite que as crianças eram pagas. O médico nega, no entanto, qualquer envolvimento na alegada rede pedófila. O material pornográfico encontrado em casa de um antigo médico pediatra pode não ter qualquer relação com o caso Casa Pia. Em declarações à RTP, o pediatra, agora reformado, admitiu ter feito vários filmes com jovens adolescentes em poses eróticas nas décadas de 70 e 80. Filmes para consumo interno e como modelos de inspiração artística. Esses filmes eram, digamos, modelos os quais eu me inspirava para pintar e para desenhar. Eu sou pintor e desenhador também, desenhador. E o doutor confirma que esses filmes foram recolhidos pela Polícia Judiciária? Sim. E esses filmes, o doutor quando fala em filmes artísticos, mas usava crianças da Casa Pia? Ou não era, que envolvia? Desculpe, eu não usava crianças da Casa Pia. Nesta entrevista, o pediatra afirma ainda que todos os adolescentes participaram nas filmagens de livre e espontânea vontade. Apesar destas declarações e de ter reafirmado não conhecer Carlos Silvino ou participado em qualquer rede de pedofilia, a Sociedade Portuguesa de Pediatria questiona a hipótese de vir expulsar o pediatra caso se confirme o seu envolvimento. Também a Ordem dos Médicos está preocupada com a eventual participação de médicos neste escândalo e vai solicitar à Polícia Judiciária que a informe dos nomes de todos os envolvidos para que possam ser punidos disciplinarmente. Quanto a outros nomes que têm vindo a público como tendo participado de alguma forma neste escândalo, os antigos alunos da Casa Pia alertam para possíveis pistas falsas. Comprovem com cuidado. O caso Moderna passa hoje por uma acariação entre José João Zoio e José Esteves. Em causa estão ordens dadas em relação à segurança da Moderna. Ordens que Esteves diz ter recebido de Zoio e que este último nega. Mas há outras questões, Cristina Esteves. Muito boa tarde. Era realmente um dos momentos mais aguardados deste julgamento, a acariação ao frente a frente entre as duas testemunhas, José Esteves e o ex-cavaleiro tauromáquico José João Zoio, duas testemunhas que prestaram depoimento aqui no Tribunal de Monsanto durante a passada semana. No entanto, foram visíveis, pelo menos para o Tribunal, algumas contradições entre os testemunhos e por isso mesmo marcaram para hoje este frente a frente entre José Esteves e José João Zoio. Estava então prevista para as 11h30 da manhã a acariação, ficou adiada para esta tarde. No entanto, os dois protagonistas desta expectativa que se vive aqui no Tribunal de Monsanto estiveram aqui esta manhã. José Esteves entregou inclusive um papel à comunicação social onde faz novamente referência que há muitas pessoas que estão relacionadas com este processo Moderna que agora não se lembram dele, nomeadamente José João
Monzoi. Torna a frisar que recebia ordens expressas do ex-cavaleiro tauromáquico, que seria o diretor da segurança. No entanto, o ex-cavaleiro tauromáquico só reconhece que era o diretor dos Relações Públicas. Diz inclusive, já esteve na declaração que entregou aos jornalistas, quando à saída do tribunal digo para não me subestimarem porque há 30 anos anda a servir de mófilos, a troco de uma pinguinha, perdoem-me a expressão. Devo dizer que José Esteves converteu-se ao islamismo na passada sexta-feira, daí utilizar também inúmeras expressões relacionadas com o demónio, com o diabo, e portanto vem também aqui de algum modo dizer que algumas pessoas que estão relacionadas com a moderna são demónios. Vamos então ver o que é que se vai passar durante a tarde de hoje. A expectativa reina aqui no Tribunal de Monsanto. Cristina Esteves a acompanhar a última acariação que decorre deste caso Moderna. Os trabalhadores da Comissão dos Descobrimentos manifestaram-se esta manhã em Lisboa. Foi um protesto pelo fim da comissão e a ida para o desemprego de cerca de 70 pessoas. João Rafael recebeu esta manhã uma carta. A carta que põe fim ao contrato de trabalho com a Comissão dos Descobrimentos. Está, por isso, desempregado. Recebi hoje de manhã a dizer que ao abrigo da extinção da Comissão Nacional de Descobrimentos o meu contrato era extinto automaticamente. Eu não sei detalhadamente o que consta na carta, mas pelo telefonema que a minha esposa teve o cuidado de me fazer, apenas refere esta situação, não refere mais nada. Ou seja, está despedido a partir deste momento? Estou despedido a partir deste momento. São cerca de 70 pessoas, muitas trabalham na Comissão dos Descobrimentos desde 1986, sempre a contrato. Organizaram cerca de 400 exposições, muitas conferências, estiveram na candidatura à Expo 98, publicaram livros e revistas relacionados com os descobrimentos portugueses. Há 15 dias, o Governo extinguiu a Comissão dos Descobrimentos, sem dar garantias de trabalho aos funcionários. O que nos foi dito foi que, para já, os trabalhadores iriam ficar no desemprego e depois logo se veria no sentido de, eventualmente, poder haver uma colocação destes funcionários com vínculos obviamente precários, e nisso foram absolutamente taxativos, em qualquer um dos vários organismos dependentes, desde o Ministério da Ciência ou do Ministério da Cultura. Esta manhã receberam o apoio de personalidades ligadas à cultura. Se eles se perdem, é uma perda nacional. Nunca mais se consegue organizar uma equipes técnicas deste modo, técnicas e de devoção pessoal. Eu acho que o contributo que deram para a cultura portuguesa nunca se irá perder, porque foi tão grande e profundo que nunca se irá perder. O que eu acho é que a continuação da contribuição que poderiam dar para a cultura portuguesa no futuro se vai perder. A concentração desta manhã aconteceu em frente da Casa dos Bicos, um símbolo das descobertas, até aqui a Casa da Comissão dos Descobrimentos. Durão Barroso voltou a defender mais apoios europeus para a agricultura portuguesa, mas o Primeiro-Ministro garante que, apesar deste problema, Portugal continua a defender o alargamento da União. Declarações do Primeiro-Ministro feitas no final do encontro com o chefe de governo da Dinamarca. A entrada de novos países ensombrada por velhos problemas. O chefe do governo dinamarquês veio a Portugal preparar a cimeira que vai decidir o alargamento da União. Nesta matéria, a sintonia foi quase total. Mas os problemas agrícolas subsistem. Portugal reclama um tratamento específico para os produtores nacionais, mas ao lado do Presidente da União, Durão Barroso foi suave nas críticas. Seria útil, de facto, que alguns problemas pendentes há tantos anos fossem resolvidos a bem da agricultura portuguesa, mas também a bem da justiça, do ponto de vista europeu. A imprensa internacional insistiu na questão. O Primeiro-Ministro garantiu que estas reclamações não vão condicionar o voto português. O alargamento e a unificação da União é um desafio histórico para todos nós. Por isso é que estamos a tentar, muito honestamente, evitar uma relação entre as duas questões. Mas é claro que defendemos que a Europa deve fazer um esforço para resolver o problema da especificidade da agricultura portuguesa. Rasmussen disse apenas que a União Europeia deve agora concentrar-se no alargamento. A resposta foi breve, o recado muito claro. O governo da Guiné-Bissau silenciou este fim de semana a emissão da RTP África do ar, alegando que o canal transmite imagens atentatórias às instituições do país, nomeadamente